Fala aí, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo neste canal maravilhoso. Hoje estamos produzindo em alta escala, hein, filho? Que loucura, velho. Antes de tudo, se inscreve, deixa o like pra ajudar a gente. Redes sociais todas na descrição. Peço desculpa pela iluminação, não está das melhores. Vou trocar uma das lâmpadas aqui, mas tá tudo certo, tá? Vasco 0, Santos Futebol Clube 3, em São Januário. O torcedor Vasco não aguenta mais. Cara, assim, vamos falar dos dois lados. Eu não trouxe muitos números, não anotei muita coisa, mas eu me senti no dever de gravar um videozinho aqui de uns 10, 15 minutos sobre esse jogo, porque não tem jeito. Dois gigantes do futebol se enfrentaram, um deu-lhe uma porrada no outro. Enfim, começo do jogo já começou com um assunto, né? Thiago Mendes não cumprimenta o Neymar na filazinha ali, deixa passar a mão, não sei o quê. Eu só tenho um adendo que eu fiz lá no Instagram. Tá na descrição aí o link do Instagram pra vocês verem o vídeo também. Cara, se é o contrário, estaríamos todos aqui num pandemônio, zona de guerra no Brasil, tá? Porque o menino Ney, o infantiloide, o que não tem maturidade, esse idiota, esse louco aí, esse vagabundo, né? Igual os diretores dos clubes aí falaram, esse vagabundo, ele não quer saber de futebol e não sei o que, ele desrespeita os outros, isso é uma falta de respeito com o Vasco, porque não cumprimentou o representante do Vasco da Gama, que era o capitão do time, o Thiago Mendes, ele não apertou a mão do Thiago Mendes. Como foi o contrário? Ninguém vai falar nada. Quer dizer, falaram muita coisa, né? Muita gente já deu porrada no Thiago Mendes, a torcida direita, merecidamente, mas vão falar muito menos, né? Se fosse o contrário, acho que o Brasil teria parado. Mas enfim, é só um adendo. Também não sou o maior defensor da história do Neymar Júnior, mas nesse caso aí, o senhor Thiago Mendes, pô, que falta de maturidade, assim, não tem necessidade nenhuma, cara. Eu esqueci o termo que o Vilani usou, mas, tipo assim, pelo cargo que você ocupa, você tem que ter certas atitudes que você precisa cumprir com o protocolo, né? A oligarquia do cargo? Não é oligarquia, não sei se é essa palavra. Meu repertório aqui falhou, mano. Mas o Vilani foi muito bem no que ele falou, que é assim, cara, você é o capitão do Vasco, clube gigantesco, tal. Do outro lado é o capitão do Santos Futebol Clube, outro clube muito grande, jogo de Campeonato Brasileiro. Aperta a mão do cara, velho, qual a dificuldade? Pô, mas eu não gosto dele. Pô, mano, você tem 12 anos? Caraca, não tem necessidade nenhuma. Enfim, aí foi lá em campo e tomou uma porrada, tomou uma tralitada. Enfim, o Santos e o Vasco jogaram. O Vasco e o Santos jogaram futebol hoje. O gramado de São Januário não é bom. Não tava legal, muitos jogadores jogando. Jair saiu lesionado, não acho que tem a ver com o gramado, não cheguei a ver o lance exatamente, mas enfim, o Jair, um repertório vasto de lesões aí na carreira dele. Infelizmente, mais uma. Até deu uma dorzinha no coração quando eu vi o Jair no chão. Falei, putz, ele de novo, mano. Dá uma dó do cara, né, velho? Teve 2 LCAs e agora voltando jogando pra caramba mais uma vez, que é muito bom jogador. Mas acabou sentindo. O Santiago Souza entrou, nova contratação do Vasco, não jogou rigorosamente nada. Mas enfim, primeiro tempo, o Vasco joga mais bola do que o Santos. Isso que mais me impacta, assim. O Vasco joga mais do que o Santos o primeiro tempo inteiro. O Vasco tem ideias de jogo. O Vasco tem um treinador que se mostra bom. O Pedro Emanuel se mostra um bom treinador. Mesmo com o elenco reduzido do Vasco, ele consegue colocar uma cara no trabalho, recebe os reforços, coloca o Colídio para jogar hoje. O Colídio faz um bom primeiro tempo, na minha visão, participa bem, acha bons passes, desce muito para jogar, já falaram que é característica dele, né, quando joga de 9, ser um falso 9, de muita mobilidade, que apoia muito, joga como quase um meia, hoje jogou de ponta, caindo muito por dentro, baixando muito para jogar, eu gosto dessa característica dele, parece muito bom jogador, fez um bom primeiro tempo, gerou chances essas não convertidas, para variar, pelo Vasco da Gama, o Andrés Gomes tomando decisões questionáveis, mas ainda assim fazendo muita fumaça, e o Spinelli no centro do ataque, que é pavoroso, o Spinelli é horrível, o Spinelli é trágico, o Spinelli é muito ruim. E a diretoria do Vasco da Gama não se mostra com senso de urgência devido para contratar um camisa 9 que faça gols. O Vasco da Gama produz, o Vasco da Gama tem um time redondo, entre aspas, mas assim, não dá para falar que é redondo porque é o vice-lanterna do campeonato, mas assim, tem em peças, não falo em ideia de jogo necessariamente, mas as ideias de jogo também estão se encaixando agora com o treinador novo. Tem um time coeso, um goleiro bom que é o Léo Jardim, que hoje vacilou. Paulo Henrique na direita, que eu acho que tem suas deficiências, né, no raciocínio para jogar futebol, mas é um lateral muito físico, muito, não vou falar muito bom, mas tem suas valências. Bateu seleção brasileira no passado, enfim, ele não desaprendeu a jogar futebol. Robert Hanna e Cuesta, não é a pior zaga do mundo não, Robert Hanna hoje jogou pra caramba, meu Deus do céu, só que aí nos gols também não apareceu para resolver, para salvar o planeta, mas cara, constrói muito bem e é um bom zagueiro. O Cuesta faz suas cagadas, mas enfim, tá sujeito a chuvas e trovoadas, mas não é também um zagueiro de se jogar
fora. O Piton na esquerda eu acho tecnicamente razoável, falta alguma coisa, claro, mas laterais, existe uma crise no futebol mundial, não é o Vasco que vai ter um baita lateral. Thiago Mendes, Tietê e Jair jogaram no meio campo hoje. Falta um meia? Falta. O Rojas é esse meia? Não é. O Adson? Claro que não. Nuno Moreira? Muito menos. Mas assim, tem 3 volantes de qualidade. O Thiago Mendes saindo um pouco mais agora, tentando dar um pouco mais as caras no ataque, por conta, né, que alguém precisa fazer isso. E o Colídio tem essa característica agora de virar um pouco mais meia, então talvez se encaixe. Você tem o Andrés Gomes, que é bom jogador, quase jogador de Copa do Mundo, né? Não jogou efetivamente, mas estava lá com a seleção da Colômbia. Falta um camisa 9. O Spinelli não é esse cara, e quando o DVD entra, o torcedor do Vasco tem a vontade de desligar a TV, e quem tá em São Januário tem vontade de virar as costas e ir embora, porque o DVD é muito ruim, assim como o Spinelli. Para mim não tem diferença nenhuma os dois, tá? Os dois são horrorosos, muito ruins, e a diretoria do Vasco não se mostra tão desesperada quanto o torcedor. Pelo amor de Deus, precisamos de alguém que coloque essa bola para dentro, porque eu mandei o Verratti embora e eu não sei mais o que fazer. O Verratti, ele precisava ir embora, tá? O Verratti estava desgastado com a torcida do Vasco, o Verratti não jogava bem, o Verratti com a bola no pé é limitadíssimo, mas ele tinha uma coisa que ele sabia fazer, testar a bola para dentro do gol. Pingou para ele, irmão, na testa, ele faz o gol. O cabeçaldo, irmão, Cristiano Cabeçaldo, é o Verratti, irmão, é gol de cabeça, jogo também. Lucas Piton parecia o Roberto Carlos cruzando bola para ele, cruzava 120, acertava 2, uma ele fazia o gol, é bizarro. Então assim, o Vasco deixou de ter o Verratti pra não ter ninguém, trouxe o Spinelli achando que era esse cara, só que o Spinelli, quem assistiu ele jogar futebol, sabe que ele é pavoroso tecnicamente. Certo, o Vasco precisa de um camisa 9, eu acho que o resumo é esse. O Vasco criou no primeiro tempo inteiro, jogou mais do que o Santos o primeiro tempo inteiro, jogou mais do que o Santos quase que o jogo inteiro. Só que o Santos, na chance que teve, colocou para dentro, o Vasco não colocou. Vamos falar do Santos agora? O Santos vive uma crise, ainda vive. Acho que o Santos coloca hoje a cabeça para fora da zona de rebaixamento e se enxerga um pouco assim como time. Deve poupar na Sul-Americana. O Cuca já falou que não tem elenco para as 3 competições. E a Copa do Brasil paga mais, é mais importante, muito mais relevante. A Sul-Americana é o limbo do futebol sul-americano, é o limbo do futebol brasileiro, eu diria até, porque os times brasileiros que vão para a Sul-Americana não querem estar lá. É uma competição assim, tétrica, ninguém se importa, ninguém quer estar lá. Quem está lá é porque tentou algo maior, não conseguiu. Então, assim, ninguém quer a Sul-Americana, ninguém quer grandes coisas, assim. A Sul-Americana mano, deu certo aqui, tô chegando, vamos ver o que dá. Quando vai ver, tá numa semifinal e aí você tenta. Mas passou disso, irmão. Se não chegar numa semifinal, se eu sou o Santos, eu sou o Cuca, eu poupo todo mundo mesmo. Colocou o time titular contra o Macará na Vila, eu achei uma loucura. Ganhou o jogo, tudo certo. Agora colocou o time titular de novo no Brasileirão, porque é obrigação ganhar jogos no Brasileirão. Agora vai jogar contra o Macará lá na China, né? Que é de 3 horas de Quito. Vai descer em Quito, pegar ônibus para jogar depois. Enfim, deve poupar o time, deve se classificar da mesma maneira. Se foi eliminado por Macará, é uma das maiores vergonhas da história do Santos, mesmo sendo na Sul-Americana. É uma vergonha bizarra, igual empatar com o Recoleta 2 vezes. Enfim, dito isso, o Santos coloca a cabeça agora para fora da zona de rebaixamento e tenta olhar um pouco mais para cima, mas ainda acho que o Santos tem que ficar olhando para baixo, tá? O Santos tem que olhar para baixo. O Santos tem que fugir de quem tenta puxar o pé dele lá embaixo e depois pensar em alguma coisa, pensar em vaga em algum lugar. Não tem que pensar em vaga de nada, tem que fugir da zona de rebaixamento quanto antes, para quando se olhar e se ver um time que não é de Série B, você falar assim, beleza, não caio mais, deixa eu pensar aqui na Copa do Brasil, deixa eu pensar nas outras coisas, mas o Santos precisa encaixar uma sequência de vitórias. E, cara, só o Vasco da Gama para fazer isso pelo Santos. Só o Vasco da Gama para mandar no jogo e dar 3 gols pro Santos. Fenomenal. Hoje o Gabigol teve uma noite de Gabriel Barbosa, mais uma vez decidindo os jogos. Caiu uma bola no pé direito, ele finaliza mal. Quando caiu a primeira, eu falei, cara, se não cair mais nenhuma, vai ficar por isso mesmo, ele vai ficar marcado com esse gol que ele não fez. Se cair mais uma, ele faz o gol, porque ele é um absurdo, é um jogador apaixonante. Eu sou totalmente apaixonado por Gabriel Barbosa, o Gabigol. Meu sonho é vê-lo jogando na zona leste da cidade de São Paulo. Que jogadoraço. A bola pinga na canhota dele, ele resolve jogos. Ele fez o gol hoje, saiu na sequência e ficou por isso mesmo. Ele é Gabriel Barbosa, o Gabriel Gol. Eu sou fã. Dito isso, Neymar fez um jogo ok, acho que bate a falta dos 2 segundos gols, do segundo e terceiro gol, né? O gol do Ilharão, que é o Léo Jardim, Jesus, né? Dá um soco, a bola bate no peito do Ilharão e faz o gol. E depois ele bate a falta no gol, o Léo Jardim dá o rebote. Isso é o gol do Luan Pérez, Léo Jardim, que é um goleiro limitadíssimo, né? Mas acho que pro padrão do futebol brasileiro não é um goleiro horroroso, mas é limitado. É super valorizado pela torcida do Vasco, em alguns momentos ele foi. Agora a torcida do Vasco tá dando um pouquinho mais de porrada nele porque tá pedindo. Mas enfim, o Santos vence e respira
e o torcedor vascaíno não aguenta mais. A verdade é essa. No duelo de torcidas que mais sofrem no país, a torcida do Santos sorriu, certo? Depois de tomar 6 ano passado, um ano depois, o Santos volta, vai até São Januário e devolve metade, tá 6-3, certo? Um abraço a todos. O Flamengo está jogando nesse momento, preciso terminar de ver o jogo. Daqui a pouco tem Corinthians. E é isso aí. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e é nóis. Tamo junto.